Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da loja assombrada.com.br e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Tem vídeo novo todos os dias. Vamos lá então para o primeiro relato de hoje. Mas tem um cabelo que tá aqui, será? Tinha. Vamos então para o relato que é: o plano espiritual me livrou de algo terrível. Vamos ver do que. Olá, Ana, Matheus, assombrados, vampirinhos e pets. Eu sou a fulana e hoje vim contar um relato de quando o plano espiritual me protegeu de um acidente de carro. O relato não terá nomes e, se tiver, estarão devidamente trocados. Obrigada. Bom, em 2018 eu vivia um relacionamento abusivo, em que tentava terminar, mas sempre acabava permanecendo porque o meu ex fazia chantagem emocional e se vitimizava. O sobrenatural começou quando eu sonhei que estava no carro dele e tentei terminar, e ele começou a acelerar o carro. Lembro de sentir a velocidade e o medo como se fosse tudo real. O sonho terminou no exato momento em que ele batia o carro. Eu não dei muita bola para esse sonho na época. Sempre tive sonhos estranhos e, como estava tentando sair do relacionamento, pensei que poderia ser somente a minha cabeça, a minha ansiedade, sei lá. Também estava com a cabeça cheia e acabei esquecendo. Algumas semanas se passaram e eu estava na faculdade com a minha amiga, que após tudo se tornou e ainda é a minha melhor amiga. Era final de faculdade e tínhamos o nosso ritual de sempre tomar um cafezinho na cantina. Para contextualizar, foi essa amiga que foi me ajudando a ver que o que eu passava nesse relacionamento não era normal. Era uma das pouquíssimas pessoas que sabia do que estava acontecendo comigo. Bom, conversa vai, conversa vem, entramos no assunto do meu relacionamento e eu contei do meu sonho. Nesse momento, ela me olhou meio preocupada e disse que um dia estava distraída em casa e do nada começou a passar na cabeça dela o seguinte pensamento: preciso pegar o contato de alguém da família da fulana. Se ela estiver em perigo, eu preciso saber para quem ligar. E na sequência desse pensamento, ela via uma cena na cabeça dela. Nessa cena, eu estava em uma festa, muito feliz, aproveitando e estava bêbada. O meu ex chegava na festa e me via. Ficava muito bravo e me pegava pelo braço e me colocava dentro do carro e ia embora. Essa minha amiga sempre foi muito sensitiva e ela ficou pensativa sobre o que aconteceu, mas não me contou nada antes por medo de me assustar. Mas quando eu contei desse sonho, ela achou que não poderia ser coincidência. Acabou que ficamos criando várias teorias e também assustadas com aquilo, mas passou. Era uma época muito corrida, final de faculdade, estava trabalhando em turno integral na faculdade, fazendo TCC e mais alguns dias se passaram. Naquela época eu frequentava a casa da minha Dinda e do marido dela, que tinham um terreiro. Um dia, a mãe da minha Dinda, que é a minha tia, acordou muito assustada, dizendo que precisavam fazer algo para me proteger, que o Exu Caveira dela avisou em sonho para ela que eu corria perigo. Mais uma, hein? Ela acordou realmente assustada e preocupada. No mesmo dia, aconteceu um evento religioso em que o pai de santo da minha Dinda estava presente e, quando estava incorporado de sua orixá, me olhou e chamou a minha Dinda para conversar. A orixá passava a mão no rosto como se mostrasse lágrimas caindo ou uma marca no rosto e dizia: vocês precisam fazer algo para protegê-la. O perna de calça vai fazer coisa para ela que vocês vão chorar. E ela repetia várias vezes isso, pedindo para que me protegessem. Juntando todos esses ocorridos, eu comecei a ficar assustada de fato e parei de pegar carona com meu ex. A relação piorava a cada dia.
Eu agradecia por morarmos eu agradecia por morarmos em zonas diferentes e podendo assim nos ver só aos finais de semana. E eu usava também o TCC como motivo para não vê-lo, quando na verdade mal conseguia me concentrar de tanta ansiedade por querer sair daquela relação. Consegui ficar dias sem vê-lo. A pressão dele só aumentava porque via que estava me perdendo. Me aconselhou, na verdade, me pressionou a mudar de psicóloga, porque achou que a psicóloga poderia estar me influenciando. E de fato eu troquei, mas porque não estava tendo resultados em conseguir sair daquele relacionamento e porque eu já estava insatisfeita também. Pois bem, iniciei a terapia com uma nova psicóloga, que me atende até hoje, inclusive, e fui me fortalecendo. Comecei a conseguir enfrentar as chantagens emocionais e tomei coragem para terminar. Terminamos na terça e no sábado teria a festa de 100 dias da formatura da minha melhor amiga. Aqui onde eu moro é comum ter uma festa quando faltam exatos 100 dias para a colação de grau. Inclusive, essa festa foi um dos motivos que iniciou a discussão que levou ao término. Eu iria na festa de qualquer forma e ele só iria se eu pagasse o ingresso dele. Falei que eu não teria dinheiro para 2 ingressos e que eu iria na festa de qualquer jeito. E ele me acompanhando, eu iria na festa de qualquer jeito, ele me acompanhando ou não. Finalmente consegui terminar. Por mais que quisesse sair do relacionamento, eu tinha uma dependência emocional e foi difícil para mim também. Mantive o plano da festa para tentar dar uma animada mesmo. Na quinta-feira eu recebi uma ligação da mãe dele, chorando muito, desesperada, perguntando como é que eu tava, porque ela sonhou que eu e ele sofremos um acidente terrível de carro. Aí já você não pode falar que essas coisas coincidência, gente. Eu falei para ela que estava tudo bem, que de fato nós tínhamos terminado e encerramos aquela ligação. Ana, aquilo me deixou muito assustada. Como eu já tinha terminado, eu não me preocupei mais com o acidente de carro. Eu liguei assustada para minha Dinda e ela jogou búzios para mim. No jogo de búzios, os orixás pediam que, por misericórdia, eu não fosse nessa festa, pois ele estava inconformado com o término e iria atrás de mim na festa. Ia haver algo que... Ele ia atrás de mim na festa, ia haver algo que ia deixar ele com muita raiva. Provavelmente ele ia me ver dançando, bêbada ou ficando com alguém, vai saber. E aí ele ia me pegar à força e me botar no carro. E ia correr muito para me assustar. E de tanto correr, perderia o controle do carro e bateríamos em algo. No jogo de búzios, aparecia eu e ele hospitalizados e eu cheia de cicatrizes no rosto. Lembra quando a orixá do pai de santo da minha Dinda falava e passava a mão no rosto? Era isso. Ela estava mostrando as cicatrizes no rosto. Por óbvio, eu devolvi o ingresso da festa. E a minha amiga não só me entendeu, como me apoiou. E naquele sábado, jantei com amigos e voltei para casa em segurança. Depois disso, os avisos pararam. Ele tentou forçar uma aproximação algumas vezes, mas ameacei de fazer um boletim de ocorrência se ele não parasse de me procurar. E ele de fato parou. Esse episódio me fez ter uma conexão maior com a espiritualidade porque eu me senti grata pelos vários avisos e pela proteção. Alguns meses depois, encontrei meu marido e estamos juntos e felizes até hoje. Mas a lição ficou. Ouçam os avisos. Sintam-se gratos quando o plano espiritual te livrar de algo ruim. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Desculpa se ficou longo e eu revisei os erros de digitação. Um grande abraço e, por favor, continuem ajudando o Rio Grande do Sul. É isso aí, gente. Não é para parar, porque ainda precisa de muita coisa, né? Bom,
Que coisa. Olha só, não foi um único aviso, foram vários. Foi ela sonhando, a amiga dela tendo a visão, né? Quem? A mãe? A, a, a mãe de santo, o pai de santo, o orixá avisando. Todo mundo, gente. Não dá pra ignorar isso, né? E as mesmas visões em relação ao carro, ao acidente, a ele discutindo, entrando na festa. Então, uau, foi um belo de um livramento, uma bela de uma proteção, com todos os avisos ali. Muito bom. Alguém já passou por algo parecido? Conta pra gente, porque eu acho muito interessante esse tipo de história também. Onde a gente vê o sobrenatural atuando de uma forma, como que eu posso dizer, mais, não é comum, do dia a dia, assim. Mas vai dizer que isso daí não é sobrenatural, né? Próximo relato, Fazenda Assombrada. Olá, Ana e Assombrada. Nossa, tem coisa aqui? Peraí. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, os nomes estão trocados, nós somos do interior de São Paulo. Eu vou contar um relato de uma amiga. Os nomes estão trocados, ok. Vou contar o relato de uma amiga, a Mia, seu marido e seus filhos, a Roberta, de 13 anos, e o Diego, de 8 anos. Já contei um relato sobre eles e já foi lido, com o título O Bicho Preto e a Maledite, onde eles ficaram sabendo depois, por uma benzedeira, que uma maledite fez macumba para separar a Mia do marido, e por isso a Roberta viu aquelas coisas assustadoras na casa. Mas hoje eu vim relatar o que aconteceu no mês de fevereiro de 2024 com eles. A Mia e a sua família se mudaram para uma fazenda, pois o seu marido conseguiu um emprego de caseiro e rapidamente se mudaram para lá. Vai fazer 3 meses que moram lá e em uma noite, umas 10 horas da noite, a Roberta estava acordada, deitada, mexendo no celular e de repente viu uma sombra na parede, indo de um lado para o outro. A sombra vinha da luz projetada do abajur de tomada que estava embaixo da cama de seu irmão, pois a tomada ficava quase no chão. O abajur ficava aceso a noite toda, porque a Roberta e o Diego têm medo. Então eles dormem no mesmo quarto, uma cama do lado da outra. E aí a Roberta viu essa sombra e foi filmar embaixo da cama, e a sombra parou. E ela viu que o que tinha embaixo da cama, além do abajur, né? Além do abajur, tinha um boneco do seu irmão, caído, próximo ao abajur. Esse boneco sempre fica em cima da cama do Diego, mas acabou caindo da cama sem eles verem. A Roberta deitou de novo, fingiu mexer no celular, fingiu se distrair, mas estava filmando a parede e a sombra voltou, passando de um lado para o outro. Ela rapidamente colocou o celular para filmar embaixo da cama do irmão e o boneco parou de se mexer. Apesar de estar com medo, ela quis filmar para mostrar para o pai, que não acredita nessas coisas, apesar dele já ter visto coisas estranhas nessa fazenda. A Roberta foi falar para a Mia o que tinha ocorrido. Porém, Mia estava com muito sono, pois acorda às 5 da manhã para arrumar os filhos para a escola e fazer o café e tal. Então, ela só falou para a filha trocar o abajur de lugar e que era só um espírito. Não precisa se preocupar, já é só um espírito. Deixa o bicho quieto, deixa o espírito quietinho, deixa ele andar. Só muda o abajur, porque aí ele vai fazer sombra para outro lado. É só um espírito. Onde não tem espírito? Todo lugar tem espírito. Senhor. Falou pra filha trocar o abajur de lugar, que era só um espírito. E a Roberta trocou de lugar o abajur e não viu mais a sombra. Na mesma noite, mais tarde, ela foi no banheiro e na volta viu o irmão Diego deitado na cama dele, de barriga para cima, com as mãos como se estivesse rezando, com a boca se mexendo rapidamente, sabe? Mas sem sair a voz e com os olhos abertos. Ela tomou um susto e foi acordá-lo. Ele estava fazendo isso dormindo, tipo sonâmbulo, sabe?
coisa que ele nunca fez antes. Ela o sacudiu, ele acordou e falou: "Me deixa dormir." E voltou a dormir normalmente. A minha amiga, Mia, no outro dia, viu o vídeo e foi deitar. A minha amiga Mia, no outro dia, viu o vídeo e foi tentar entender o que aconteceu naquela noite, no quarto da filha. Colocou o abajur onde estava, como na filmagem. Colocou o abajur onde estava e, como na filmagem, o boneco estava caído no mesmo lugar. Ela fechou as janelas para escurecer o quarto e foi tentar simular o acontecido. Mexeu a perna do boneco de um lado para o outro para ver se fazia a sombra igual a que a filha Roberta filmou e ficou parecido com a sombra do vídeo. Então, provavelmente, era a perna do boneco mexendo de um lado para o outro que fez projetar a sombra na parede. Observações aqui. A Mia falou que esse boneco foi comprado pela internet há uns 6 meses atrás, que não lembra se foi aonde que foi, mas foi pela internet. É um boneco de um jogo de videogame. A Mia conta também que esses fenômenos ocorrem mais quando a Roberta briga ou discute com ela durante o dia, mas que na antiga casa elas discutiam e não acontecia nada disso. Será um poltergeist? Pois é uma adolescente, né? Mais algumas observações aqui. O marido da Bia já morou na infância nessa fazenda e já viu, quando criança, junto de sua irmã, um boi preto com vários chifres, olhando para eles pela janela. Nossa, um boi preto com vários chifres, hein? E recentemente, ele junto de sua irmã, que estava de visita na casa deles, viram durante a noite um menino bem branco na janela de uma casa abandonada que tem ao lado da casa deles. Esse menino bem branco, alguns familiares do marido da Mia já viram também há muitos anos atrás, quando também foram caseiros nessa fazenda. E como a Roberta é sensível ao mundo espiritual, ela também já viu esse tal menino aí. E pior, viu o garoto dentro da própria casa e não na casa abandonada, como a maioria viu. Ninguém sabe dizer, né? Ninguém sabe informar sobre esse menino. Os outros caseiros não sabem, os donos não têm contato com os funcionários e talvez nem saibam de nada também, pois essa fazenda já teve uns 3 donos anteriores. A Roberta também já ouviu vozes vindo das plantações e algumas outras coisas assombradas nesse lugar. Bom, eu tentei resumir para não ficar mais longo ainda. O que acham, Ana e assombrados? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Porque eu não quero identificar, entendeu? Se dá pra mostrar de fato o vídeo, mas enfim, o videozinho dele mexendo vai para arquivos paranormais. Arquivos paranormais. Então, parece que tem alguma coisa de fato, nessa fazenda. Eu não vou dizer que o boneco é assombrado como eu acredito aqui, mas alguma coisa mexe com o boneco por algum motivo. Então, tem esse menino, que é uma criança, é isso, que foi vista nessa casa. Então, ele sendo um menino, que também já foi visto dentro da casa, será que não é ele que mexe com o boneco, às vezes por ser um brinquedo ou alguma coisa assim? E vai saber, né? Um lugar que não se sabe o que aconteceu e de repente tem uma história por trás que
ninguém conhece, mas que explicaria essas assombrações no local, né? Tem muito isso. Mas o fantasma, o boneco mexendo essa sombra assim. Ah, meu Deus, vai pra lá, tira o boneco debaixo da cama, vai mexer lá no corredor. Vai lá brincar lá fora. Põe o boneco lá fora, quer brincar, brinca lá fora, aqui não. Credo. Próximo relato. O que era aquilo na mochila? O que? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Meu sonho sempre foi dizer isso. Eu tenho 13 anos e moro em São Paulo. Acompanho o canal desde 2019 e sempre fui muito fã. Meu relato favorito, os meus relatos favoritos eram os que envolviam bonecas. Meu relato, né, essa história que eu vou contar, aconteceu em 2018, quando eu tinha por volta de 8 anos, se não me falha a memória. E foi a primeira vez que eu vi uma aparição. E tenho certeza que foi a mais traumatizante também. Sem mais enrolações, vamos ao relato, lembrando que se houver nomes, estarão todos devidamente trocados. Muito obrigada. Bom, eu morava com a minha mãe e com meu padrasto, em uma casa de aluguel. Nunca percebi nada demais nessa casa, inclusive amava morar lá. Morei lá por 3 anos seguidos e me mudei por motivos pessoais. Não me lembro bem o mês que esse fato ocorreu, mas era antes do Natal. E eu lembro disso com clareza, porque a minha tia e a minha prima mais nova foram passar um tempo lá e ficaram até o Natal. Antes de partir para o relato, eu preciso explicar como as coisas funcionavam na minha casa. Bom, eu dormia no quarto com a minha mãe. Eu tinha o meu quartinho, mas eu morria de medo de dormir nele, pois eu tinha muitas bonecas e me sentia observada quando dormia lá. Então, meu padrasto dormia no meu quarto e eu dormia com a minha mãe, no quarto dela, até eu me acostumar e perder o medo. Minhas tias dormiam em colchões na sala e era assim que funcionava. Nesse dia, minha mãe foi dormir com meu padrasto no meu quarto e eu, antes de adormecer, estava no quarto da minha mãe, dormindo sozinha. E até aí tudo bem. Era uma noite completamente normal. Até que eu acordei, mas eu não estava no quarto, eu estava na sala. Demorei para entender como que eu fui parar lá. Olhei para o chão e a minha tia e minha priminha estavam em um sono profundo. Levantei assustada para voltar para o quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe era do lado do meu, mas para ir para o meu quarto eu precisava passar por um corredor. Não era muito longe, mas o corredor era um pouco extenso. Ana, nunca ia passar pela minha cabeça ver uma cena tão aterrorizante. Eu tinha uma mochila de rodinha da Cinderela. Eu usava essa mochila para tudo. Era o meu xodó. Ela sempre ficava perto da porta do meu quarto e sempre com a alça levantada. Guardem essa informação. Eu levantei do sofá e fui em direção a esse corredor, mas no meio dele eu parei, eu congelei, Ana. Na alça da mochila tinha uma espécie de homem segurando a alça. O homem não tinha rosto, era só uma nuvem preta. Ele estava ajoelhado e com as costas inclinadas para trás, formando uma espécie de ponte, sabe? Sim. Aquelas que as bailarinas costumam fazer, e as suas 2 mãos estavam segurando a alça da mochila. Mas por que os fantasmas gostam de fazer isso, gente? Virar de ponta cabeça com a coluna para trás? Não sei, mas quando eu ver um fantasma, vou perguntar: meu querido, você pode me explicar uma coisa assim que passa assim no meu? Por que o fantasma gosta de virar com a coluna para trás? Ou os demônios, né? Porque, que nem no Exorcista. E que a gente lê um relato, eu tô falando isso porque eu acho que ontem, ou anteontem, não sei, eu li um relato que foi exatamente assim que ela viu a aparição. Que ficou assim, desse jeito. Aí eu falei: por quê? Será? Mas é assim que ela viu a sombra, tipo virada, que nem o Exorcista, e segurando a mala, a alça da mala assim. Mas era uma fumaça escura. Então vamos continuar aqui. Então ela tava desse jeito. Nessa hora eu não aguentei, eu comecei a chorar e a gritar loucamente. Também
Minha mãe e meu padrasto levantaram assustados, me acudindo, e eu só sabia chorar. Eles perguntavam o que eu tinha visto. E eu, soluçando, disse: Mãe, o diabo tava na minha mochila. Esse relato é de 2022, tá? Explicando as datas. Eles, tentando me acalmar, disseram que tinha sido só um pesadelo. E eu dizia que não. Eu falava que quando eles levantaram, aquela coisa tinha sumido. A minha priminha começou a chorar comigo e no outro dia eu não quis mais nem saber daquela mochila. E se eu já tinha medo de dormir sozinha, depois disso foi tudo por água abaixo. Ana, eu nunca tinha visto nada do tipo. Já tinha ouvido alguma coisa assim, mas chegar ao ponto de ver, nunca. Eu fiquei traumatizada por um bom tempo. Eu só dormia com as luzes acesas e com a minha mãe do lado. Demorou muito para que eu finalmente conseguisse dormir sozinha, ainda mais naquele quarto. No outro dia, minha mãe me explicou que havia me colocado na sala por conta que as minhas tias estavam usando o ventilador e o quarto da minha mãe era super quente. Isso me tranquilizou um pouco, explicou por que ela foi aparecer na sala. Porque realmente ela achava que eu tinha ido... Não, porque eu realmente achava que eu tinha ido parar assim magicamente na sala. Mas isso não foi suficiente para explicar aquela maldita coisa que eu vi. Até hoje eu não sei o porquê de eu ter visto aquilo, mas muitas pessoas disseram que provavelmente seria pelas brigas constantes que o meu padrasto tinha com a minha mãe. Ou também pela energia negativa que energia negativa que a minha tia tinha. A minha tia tem uma doença com mentiras. Ela mente descontroladamente. Já prejudicou minha mãe várias vezes por conta disso. Mas como elas eram irmãs, a minha mãe não podia fazer nada, né? Bom, Aninha, esse foi o meu relato. Demorei meses para tomar coragem e contar aqui, mas hoje bateu uma vontade repentina de compartilhar isso com você. Tenho muitos outros relatos para contar. Vou separar um dia e vou contar um outro que uma amiga da minha mãe me contou uma vez. Me perdoa pelos erros de português e se o relato fica um pouquinho grande. Eu prometo aparecer outra vez. Beijinhos para você, Aninha, Matheus Bebês e pros pets. E até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Também fiquei curiosa. O que será aquilo e por que estava segurando a mochila? Pode ser sim, por conta das brigas. Pode ser, né? Mas por que estava segurando a mochila de ponta cabeça? Virado no... Não sei. Por que eles fazem isso? Pra assustar, às vezes? Porque fica mais assustador? Não sei, gente. Realmente eu não sei. Porque nesse caso não estava possuindo ninguém. Era só a aparição mesmo ali. Ou será que essa foi a impressão que ela teve daquela coisa? Às vezes não é que ele estava nessa posição, mas parecia estar. Bom, era um ser, um negócio esquisito e sabe-se lá por que estava segurando essa mochila. Né? E por que estava ali também? Bom, vamos para o próximo relato de hoje, que é a pescaria. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como de costume, os nomes estão trocados para facilitar, ok? Ok, obrigada. Esse é meu segundo relato, Ana, e ocorreu na mesma cidade do primeiro. Tá, bom. Como tinha alguns parentes morando em outra cidade, era normal nós irmos 3 ou 4 vezes por ano até essa cidade, para ver o pessoal. Meus tios, primos e primas, minha avó, né, para ver todo esse pessoal que, lembra vocês, eram descendentes de índios. E não, avó, é isso? Peraí. Era normal irmos 3 ou 4 vezes por ano até lá para ver o pessoal. Tipo, os meus tios, meus primos, minhas primas. E a minha avó, que, lembrando vocês, era descendente de índio e muito brava,
né? A avó dele era descendente de índio, muito brava. Ok. Enfim, como a cidade era no interior do Rio, é muito gostosa. Tem cachoeiras, o Parque Nacional, que é um espetáculo de lugar, e passa por lá o Rio Paraíba, que é muito grande. Tem uma correnteza muito forte. E nesse rio nós costumávamos pescar. Sempre que íamos para lá, íamos pescar no Paraíba. E ia também aquela turma, sabe? Minha avó Geralda, a tia Cida, o tio Osmar, muitas vezes a minha prima Silvinha e o meu primo Pachá. Também nessa cidade existe a represa de Furnas, que fica não muito distante de onde nós costumávamos pescar. Nós seguíamos pela estrada de Furnas até um local onde a represa desaguava no rio. E eram várias as histórias de acontecimentos sobre o local, pois durante a construção houve um desabamento, matando alguns trabalhadores. Porém, só havia histórias mesmo. Até o dia em que fomos nesse lugar, e como minha avó morava perto dali, nós íamos andando mesmo, cerca de 1,5 km. Na estrada de Furnas não havia luz, e nesse trecho onde nós andamos, só tinha uma casinha de um senhor benzedor que morava sozinho e tinha metade do corpo queimado. O pessoal da cidade dizia que tinha sido tinhoso, numa briga espiritual. Mas, como eu disse, histórias, né? Bom, estávamos mais uma vez ali, pescando, nos divertindo, meus pais, meus tios, primos e a avó Geralda, que em certo momento, segurando o cachimbo inseparável ali no canto da boca, falou: "Oi, gente, hoje as coisas tá meio estranhas por essas bandas aqui. Eu não tô gostando muito disso que eu tô sentindo, não. E pra falar a verdade, eu acho bom nós ir embora, viu?" Ela falou e já foi tirando a varinha de bambu da água, enrolando a linha, recolhendo fumo, eu acho, fósforo, as coisinhas que ela tinha levado, e falou: "Quem quiser ficar, que fique. Eu vou me embora." Então apenas meu pai e meu tio Osmar decidiram ficar. E eu acabei ficando também. Na época eu tinha uns 14 anos e estava mostrando o quanto eu era corajoso. Na verdade, eu estava ali, pois o meu pai também estava, né? Então ficamos os três. A estradinha passa por cima da parte onde deságua a represa. Da estrada dá para ver o rio. É uma espécie de morro, até chegar no rio, de onde nós estávamos, né? Não, peraí. É uma espécie de morro, e até chegar no rio... Ou é uma espécie de morro até chegar no rio, não sei. E de onde nós estávamos dava para ver a estrada e qualquer coisa que passasse por ela. Como era um local em que desaguava a represa no rio, havia um paredão de concreto onde a gente encostava e jogava a linha. Havia um paredão de concreto onde a gente encostava e jogava a linha. Acho que jogava a linha ou a vara, não sei. Meu pai ficou mais próximo do deságue, eu fiquei em segundo plano e o tio Osmar logo depois. Ficamos ali uns 40 minutos, depois que o pessoal foi embora. E então, uma lata de achocolatado caiu na água. Até então, essa lata poderia ter vindo da represa. Normal, o fluxo de água, né, era muito grande, era muito, mas muito forte. Mas parecia estar diminuindo. Sei lá, algo estranho estava acontecendo. Até o barulho da água tinha diminuído. E de repente, Ana, entre meu pai e eu ali, passou um pedregulho enorme. Como um pedaço de asfalto, sabe? Quando as escavadeiras estão quebrando o asfalto, bem daquele jeito e tamanho. Batendo na água e abrindo aquele vão enorme, para só depois afundar e sumir. Na hora, o tio Osmar subiu correndo até a estrada. Meu pai pegou o revólver que ele levava nas pescarias, até porque não se sabe o que se pode encontrar, né? Mas o meu tio chegou na beira da estrada lá em cima e falou: "Ó, aqui não tem ninguém não, ué. De onde veio essa pedrona?" Meu pai perguntou se ele não tinha visto ninguém correndo, ou sei lá. Ele, na verdade, estava querendo uma explicação para uma coisa sem explicação. Meu tio coçava a cabeça, olhava para um lado, olhava para o outro, meio perdido, sabe?
sem saber de onde tinha partido aquele pedregulho. E então, uma segunda pedra caiu na água. Dessa vez parecia ter vindo do céu, pois caiu bem no meio do lago que se formava ali, sabe? Foi quando meu pai falou: vai lá pra cima. Quando meu pai me falou: vai lá pra cima, e gritou: Osmar, me ajuda a recolher as coisas, vamos embora. Eu subi e o tio desceu. Eles recolheram as coisas e voltamos para casa da avó. E o meu pai e o meu tio contaram o que havia acontecido. E a avó Geralda disse assim: eu não sei o que é que eu sinto ou o que me avisa, mas quando eu disser que eu não vou ficar num lugar, é porque não vem coisa boa, viu, gente? Bom, eu sei que depois disso nós voltamos lá no lugar, mas nunca mais deixamos de ir embora com a avó Geralda. Esse foi o meu relato, só lembrando que o tio não sei quem, nessa época estava... Não sei, tá trocado ainda. Só lembrando que o tio Eduardo, nessa época, estava vivo e não foi com a gente, porque ele estava cuidando do bar. Obrigado, Ana e Matheus. Obrigado, Assombrados, e até o próximo. Então, é que eu não lembro desse outro relato dele, né? Mas alguma coisa estava acontecendo que a avó sentiu, foi embora e eles também começaram, né, coisas começaram a acontecer ali. Eles foram embora antes também que talvez o bicho pegasse, né? Então começou aí umas manifestações, uns negócios esquisitos. Então vamos embora. O que será, né? Essa parte aí do lugar. Vamos pro próximo relato, que é o demônio que me visitava. Eu, hein? Saudações, Ana e Assombrados. Te escrevo aqui do Oeste Catarinense. É uma moça que nos conta. Caso não lembre, sou a mesma que lhe enviou recentemente o relato O que quer que seja, não só entrou, como ficou. Esse relato de 2022 também. Já faz 2 anos que esse ocorrido me assombrou e posso dizer que muita coisa depois disso me fez mudar o pensamento de cética, ou incrédula. Também já foi lido o relato das garças pretas, elas ainda vivem por aqui e pousam sempre que me veem chegar perto da estrebaria. Contudo, nunca me tiraram a minha maior dúvida: de onde vieram? Tentei perguntar uma vez e nesse dia, antes de me dirigir a elas, eu me benzi. Perguntar para as garças? Após esse feito, foi como se elas me pedissem, foi como se elas me perdessem de vista. Me aproximei, falei, mas seus olhares me atravessavam. Bom, às vezes o silêncio também é um tipo de resposta, não é mesmo? Sim. Quanto ao relato, se eu tiver que mencionar nomes, não se preocupe, eles estarão trocados. Ok, obrigada. Bom, eu nasci e cresci numa cidade pequena no interior do norte. Sou a 3ª filha nascida viva da minha mãe. Ela perdeu 2 meninos antes de mim, por conta das complicações que teve durante a gravidez. Eunice, que é como irei identificar a minha mãe, já tinha desistido de escolher nomes, então meu tio, irmão dela, escolheu um para mim. Tenho nomes compostos. O primeiro é de origem tupi indígena e só por essa escolha vejo que tenho raízes fortes. E o segundo significa renascida, que foi escolhido devido às primeiras perdas. Antes de tudo, devo ressaltar que depois do falecimento do meu avô, a minha convicção de que certas coisas não existem já estava fragilizada. Inclusive, após ter a experiência do relato mencionado acima, eu já estava cedendo a acreditar que o sobrenatural não é um delírio. Quem sabe, por finalmente estar amadurecendo e por conta disso estava abandonando a rebeldia adolescente que me cegou durante algum tempo. Acredito que eu tenha feito isso comigo para me proteger, pois no fundo sempre soube que os monstros que me atormentavam quando menina não eram irreais. Uma criança de 3 anos não teria tanta criatividade para criar seres tão horrendos.
como os que consigo lembrar e descrever até hoje. Em especial um demônio, baixinho, que surgia por detrás da porta do quarto em que eu dormia sozinha. A minha mãe nunca foi, assim, a mais paciente do mundo. Ela teve filhos porque achava que assim meus avós desistiriam dela e cuidariam dos netos depois de expulsá-la de casa, como acontecia com muitas moças que ela conhecia. Eunice queria ser livre no mundo, e por minha avó, a luz de minha vida, e por minha avó intervir e não permitir que me abandonasse, ela passou a me criar por obrigação. Quando eu tinha por volta de uns 5 meses, a minha mãe me arrancou do peito. Diversas noites a minha avó escutava do quarto dela a Eunice me xingando baixinho. Que tu quer, peste? Me deixa dormir. Eu chorava de fome. Ela não queria me dar de mamar. Então, indignada, minha avó levantou e foi até o quarto dizendo: eu te avisei que filho não era brinquedo. Agora vai fazer outro? Essa criança não tem culpa do fogo que tu tem no rabo. E logo que a Eunice teve a oportunidade, me pôs a dormir num quarto separado. O tal quarto pertenceu ao meu tio e foi desocupado depois dele ter ido morar na capital. Ela dizia que eu já era grande demais e estava atrapalhando a sua privacidade. Eu já tinha 2 anos. Eu tenho lembranças vívidas da minha infância a partir dos 3. Ironicamente, essas lembranças são as mais ruins, pois sobreviveram justamente por conta das criaturas que me visitavam no quarto. E elas só vinham porque eram invocadas por meu avô, quando ele rezava uma oração maldita do livro de São Cipriano, livro esse que ele herdou de seu pai. Meu bisavô tinha pacto, comprometeu 4 gerações de primogênitos vivos da família para manter o acordo. Meu avô era o primeiro filho, manteve o pacto. Minha mãe era a primeira filha dele e eu a primeira neta. Após muitos anos fui me dar conta disso, do motivo de eu ver os demônios. O que mais aparecia, assim, frequentemente, era o de aparência acinzentada, como se fosse feito de pedra, era como se ele fosse feito de pedra polida. Tinha pequenos chifres em sua cabeça e essa cabeça lembrava de um dragão, com uma boca comprida e grandes presas superiores. Ele andava curvado e em suas costas havia protuberâncias, como se fossem os ossos de sua coluna expostos. Os braços eram curtos e as mãos tinham apenas 3 dedos com garras pontudas. Abaixo de seu abdômen, suas pernas assemelhavam-se a de um bode com cascos divididos. Aqui não o descrevo como uma criança faria, uma vez que, como tal, só saberia dizer que era um bicho que me causava medo. Contudo, hoje, aos 24 anos, consigo visualizá-lo e descrevê-lo melhor. Eu nunca soube o seu nome. Essas visitas cessaram depois que os meus avós se divorciaram. Dizem que crianças têm um pé no outro mundo, né? Depois de 20 anos, aparentemente, continuo com o pé nesse mundo aí. Pois já me ocorreu cada coisa nos últimos tempos. Passei a relatar tudo, tanto aqui no seu canal quanto num diário físico. E creio que futuramente renderão boas memórias para mim e despertará o interesse pelo sobrenatural em quem quer que leia. Um abraço assombrado a todos e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. As crianças brincando. Então, por conta de um pacto do bisavô, do avô, do bisavô, do avô, bisavô. Cadê? Bisavô. Por causa de um pacto do bisavô, o resto tudo, até ela ali, teve problemas, né? E ela era visitada, isso, recebia visitas aí desse ser. Será que é o ser, né, que um dos demônios lá da... Tem que pegar essa descrição dele e dar uma olhada pra ver qual deles, se é um, né, dos demônios, esqueci lá. Enfim,
triste, né? Quando um lá faz o pacto e os outros aqui que não tem nada a ver com o pacto, não é nada a ver com o pato, nada a ver com o pacto, tem que passar por situações assim, né? Vai saber. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.